Então, pessoal, vou fazer aqui as questões de termodinâmica do livro do Mário José de Oliveira. E eu vou iniciar com as questões do capítulo 1, com a primeira questão. Então, a primeira questão fala o seguinte: um gás sofre um processo quase estático e se expande a partir de um estado A, caracterizado por um volume V0, e uma pressão P0 até um estado B correspondente a um volume V1. Nessa expansão, a pressão varia o volume de acordo com P igual a P0 vezes V0 elevado a quinto sobre 3 vezes V0 elevado a menos 5 sobre 3. Aí ele pede: determine a pressão P1 correspondente ao estado B. Calcule o trabalho realizado pelo gás quando ele se expande do estado A até o estado B, supondo que essa expansão seja diabática. Qual é a variação de energia interna? Aí ele ainda pergunta: o gás teve sua energia aumentada ou diminuída? Então vamos lá. Eu vou dividir por etapas e vou chamar essa primeira parte que ele pergunta: determina a pressão P1 de letra A. Então ele pede quem é P1. O que acontece? O problema acontece o seguinte, que eu tenho um estado A, que vai ser caracterizado por uma pressão P0 e um volume V0, e vai até um estado B. E vai até um estado B, que vai ser caracterizado por P1, por uma pressão P1 e um volume V1. Um dado importante da questão é que a pressão ela varia de acordo com essa expressão aqui. Pressão é igual a P0 vezes V0 vezes V menos 5 sobre 3. Então, bora calcular a pressão P1. Olhando essa equaçãozinha da pressão, a gente vê que a única variável, o P, essa pressão P aqui, está dependendo só do volume, porque esse P0 e esse V0 são correspondentes a o estado A. Então, ou seja, essa pressão P é uma pressão que varia dependente só do volume. Então a gente pode escrever ela dessa seguinte maneira aqui. Essa pressão é uma pressão que depende só do volume. Então, quem vai ser a nossa pressão P1? Vai ser quando essa pressão, essa função da pressão, estiver basicamente no volume V1. Então a gente vai apenas substituir o V1 nessa expressão. Fica P0, V0 sobre 3 vezes V1 menos 5 sobre 3. Ou seja, quando a gente substitui o V1 no lugar do V aqui, chegamos nessa equação aqui. Então essa é a nossa pressão que ele pede quando correspondente ao estado B. E o estado B é quando a pressão for P1, o nosso volume vai ser V1. E é o que nós fizemos aqui, só fizemos substituir na equação da pressão. Então essa é a nossa primeira resposta que ele pede um exercício. Então, bora para a segunda. Vou chamar de letra B. Ele pede calcule o trabalho realizado pelo gás quando ele se expande do estado A até o estado B. Então ele pede o trabalho quando realizado pelo gás, quando sai do estado A, quando ocorre a expansão do estado A até o estado B. Então vamos lá. Como é que se calcula o trabalho? Sabemos que o trabalho
se calcula a partir dessa expressão. Integral do volume em A, volume em B, da pressão, a gente sabe que a pressão é uma função do volume, dV. Então, a gente tem a expressão PV, que ele dá na questão. Então, bora substituir na nossa expressão do trabalho. Logo, isso aqui vai ser igual. VA, integral de VA até VB, de P0, V0, elevado a 5 sobre 3, vezes V, menos 5 sobre 3, dV. Logo, o nosso trabalho vai ser igual. P0 e V0 são constantes, que são a pressão e o volume no estado A. Então, sai para fora da integral. Aí teremos integral de VA até VB de V elevado a menos 5 sobre 3 dV. O que acontece? P0, V0, 5 sobre 3 vezes a integral de V elevado a menos 5 sobre 3 será V elevado a menos 5 sobre 3 mais 1 sobre menos 5 sobre 3 mais 1. Aplicada no ponto V0, que é a pressão, o volume no estado A, até V1, que é o volume no estado B. Então, esse trabalho vai ser igual. Repito, P0, V0 elevado a 5 sobre 3 vezes V elevado a menos 5 sobre 3 mais 1 vai ser igual a menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3. Aplicado no ponto V0, V1. Ajeitando essa expressão, ficará esse menos 2 sobre 3 está no denominador, passo ele multiplicando, invertendo a fração, fica menos 3 sobre 2, P0, V0, 5 sobre 3, vezes V elevado a menos 2 sobre 3, aplicado no ponto de V0 até V1. Então, essa expressão fica menos 3 sobre 2, P0, V0 elevado a 5 sobre 3. Aí eu vou ter V1 elevado a menos 2 sobre 3, menos V0 elevado a menos 2 sobre 3. O que eu posso fazer? Posso passar esse menos aqui da frente para dentro dessa diferença e inverto a diferença. Logo fica 3 sobre 2, P0, V0 elevado a 5 sobre 3. Aí fica V0 elevado a menos 2 sobre 3, menos V1 elevado a menos 2 sobre 3. Então, eu irei multiplicar, multiplicar esse termo por esse e esse termo por esse. Logo vai ser igual. Logo eu vou ter 3 sobre 2, eu vou ter P0 vezes V0 elevado a 5 sobre 3. Como vou escrever essa pressão V0, que está menos 2 sobre 3, como sendo V0 elevado a 2 sobre 3. Propriedade de potenciação. A elevado a menos B é igual a 1 sobre A elevado a B. Então, eu irei ter. Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Vou multiplicar agora P0, V0 elevado a 5 sobre 3, vezes V1 elevado a menos 2 sobre 3. Logo vai ficar menos P0
V0 elevado a 5 sobre 3, vezes V1 elevado a menos 2 sobre 3. Então, teremos 3 sobre 2. Aí eu vou ter P0 vezes divisão de bases iguais. Faz o que? Subtrai os expoentes. Logo fica V0. 5 sobre 3 menos 2 sobre 3 fica 3 sobre 3. E isso dá 1. Né? 5 sobre 3 menos 2 sobre 3 é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. Logo fica 1 em cima do V0. Menos. O que aparece aqui? Aparece P0 vezes V0. Aparece isso aqui. Mas, se a gente analisar essa expressão aqui, podemos substituir a seguinte coisa. P0, escrevendo aqui do lado, P0 V0, 5 sobre 3, vai ser a mesma coisa que P1 vezes V1, 5 sobre 3. Por quê? Por que eu posso escrever isso? Porque, analisando essa expressão aqui, essa expressão de o quê? Que P1 é igual a P0, V0 sobre 5 sobre 3 vezes V1, ela é menos 5 sobre 3, não é isso? Eu quero isolar esse termo aqui. Logo, P0, V0 elevado a 5 sobre 3 vai ser igual a P1, passo esse V1 dividindo, né? Menos. Mas eu ainda posso escrever isso da seguinte maneira. P1, posso passar essa potência com esse expoente negativo, multiplicando, e o expoente vira positivo. Propriedade de potência. Se tiver 1 elevado a menos b, pode ser igual a A elevado a b. Entendeu? Por isso que eu estou escrevendo que P0 vezes V0 elevado a 5 sobre 3 é igual a P1 vezes V1 elevado a 5 sobre 3. Então eu posso escrever P0 vezes V0 elevado a 5 sobre 3 igual a P1 vezes V1 elevado a 5 sobre 3. E isso ficará como? Ficará, logo esse termo aqui será P1 vezes V1 elevado a 5 sobre 3 vezes V1 elevado a menos 2 vezes esse termo aqui. V1 elevado a menos 2 sobre 3 é igual a 3 sobre 2 P0 V0 menos P1 multiplicação de potência, mesma base, repito a base e somos expoente. 5 sobre 3 mais menos 2 sobre 3 fica 3 sobre 3, que é igual a 1. Logo, chegamos nessa expressão. E esse é o trabalho realizado para sair do estado A até o estado B. Então, vamos ver a outra pergunta. Ele faz a seguinte pergunta: supondo que essa expansão seja adiabática, qual é a variação da energia interna? E ele ainda pergunta: o gás teve sua energia aumentada ou diminuída? Então, bora lá. Vou chamar de letra C. Pela primeira lei da termodinâmica, sabemos que a variação de energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho, não é isso? Só que ele fala que a expansão é adiabática. E a gente sabe que quando um processo é adiabático, quantidade de calor trocado entre o sistema e o ambiente é zero. Logo, nossa variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Então, nossa
nossa variação de energia interna ser menos 3 sobre meio vezes P0 V0 menos P1 V1. É o trabalho que a gente calculou no item B. E na letra D, ele pergunta o gás teve sua energia aumentada ou diminuída. Então, o que acontece? Ele pergunta, o gás teve sua energia interna aumentada ou diminuída. O que acontece? A gente vê que o trabalho, que a energia interna, ela vai ser um valor negativo. Porque quando eu tenho um processo adiabático, vamos supor que aqui eu tenho um ponto A e um ponto B, esse processo é representado por esse gráfico aqui. Esse gráfico é chamado de linha adiabática. Ou curva, ou melhor, chamado de curva adiabática. E vemos que nesse processo a pressão no estado A, o chamado P0, P1, o que acontece? A pressão diminui. Como a pressão diminui, o trabalho vai ser algo negativo aqui. Logo, pela primeira lei da termodinâmica, a gente já vê que a energia interna ela é algo negativa. Então, de cara, podemos dizer que como o processo é adiabático, o gás teve sua energia interna diminuída. E isso é fácil de ver pela própria expressão da energia interna, que é o menos o trabalho. Logo, é uma grandeza negativa. Então é isso, galera.